Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Infracerta e hoje a gente vai ver como criar um dashboard do OTRS dentro do Grafana. Para quem não sabe, o Grafana ele é uma ferramenta para visualização e análise de dados que se tornou muito popular nos últimos tempos e não é à toa porque é uma ferramenta extremamente poderosa, flexível e ela possui diversas integrações com outras ferramentas já conhecidas no mercado. Então a ideia desse vídeo não é ensinar, obviamente, a mexer no Grafana, mas sim a gente criar um painel aqui simples para você ver o que pode ser mostrado do OTRS dentro dessa ferramenta. Ok? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, eu já estou aqui logado no Grafana, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um data source. Então, o que é esse data source? É uma fonte de dados onde você vai buscar as informações. No caso do OTRS, a gente vai buscar as informações aonde? Vai buscar no banco de dados. Então, eu preciso de um data source que se conecte com o banco de dados do OTRS. Como a solução de banco de dados que eu estou utilizando no meu OTRS aqui de laboratório é o MySQL, eu vou ter que adicionar um data source chamado MySQL, né, um tipo de data source. Eu já tenho aqui adicionado, já preenchi, mas eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Basicamente, eu vou ter que preencher aqui 4 informações. A primeira delas é o IP, onde está o banco de dados do meu OTRS. O banco de dados, o nome que eu dei para o banco de dados na hora da instalação lá do OTRS, né? O usuário e senha para se conectar, certo? Lembrando que, dependendo de como você configurou, instalou e configurou o seu OTRS, talvez você não consiga se conectar. Você tenha que ajustar o seu banco de dados para permitir que o Grafana se conecte. Mas tem um outro detalhe também. Você pode ver que eu estou entrando aqui como usuário root, né? O que não é exatamente recomendado se eu for utilizar isso em produção. Então, o ideal é que você crie um usuário para se conectar no ATRS, um usuário chamado Grafana, por exemplo, e esse usuário tenha a permissão somente de leitura nesse banco, para não causar nenhum problema aí, ou se caso essa senha desse usuário Grafana vaze, o usuário que conseguir acesso a isso não fazer nenhum tipo de não conseguir fazer nenhum tipo de alteração no banco. Beleza? Então, preenchi aqui as minhas informações, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Save em Teste. Se der tudo certo, a gente vai ver esses avisos em verde aqui, né? E aí você pode prosseguir. O próximo passo agora é a gente ir até o repositório do ATRS da Infracerta lá no GitLab e entrar aqui na pastinha chamada Grafana. E aí eu vou baixar esse cara aqui, ó, esse arquivo JSON chamado Grafana OTRS Dashboard. Vou entrar nele aqui. E aí aqui no lado tem um botãozinho para download. Ó. Você vai clicar aqui em download. E aí como eu já tenho ele baixado aqui no meu computador, eu vou cancelar aqui, mas você tem que salvar ele no seu computador, beleza? Feito isso, eu vou vir aqui de volta para o meu Grafana. Aqui nesse botãozinho de mais aqui, ó, eu vou ir até Import. E aí eu vou clicar aqui no botão Upload JSON File. Aí eu vou selecionar o meu arquivo, né, que eu baixei lá do repositório da Infracerta, e vou clicar em Open. Aqui eu posso escolher, se eu quiser mudar o nome dele, né, o padrão dele é painel TRS, eu posso escolher um outro nome se eu quiser aqui. Nesse caso aqui só vou clicar aqui em Import, o resto não vou precisar mexer em nada, e aí ele vai carregar o meu painel. Você pode ver que já temos algumas informações aqui interessantes. Né? O primeiro quadrado aqui, esse quadrado laranja, é o número de chamados novos. Essa informação já está pegando direto lá do TRS. Né? A quantidade de tickets sem atendente, 2. Logo aqui embaixo a gente também tem duas filas, tá? Aqui os chamados separados por filas. E daí a gente consegue ver que tem duas filas aqui, dois chamados na fila MISC e um chamado apenas na fila HAL. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos lá no OTRS e aí eu vou criar um novo chamado. Vou colocar aqui novo chamado via fone. Vou colocar um usuário qualquer. Vou colocar a fila aqui, sei lá, Postmaster. E aí eu vou fazer um teste aqui, ó. E aí eu vou clicar em criar. Beleza, meu chamado foi criado. Agora eu vou voltar aqui no meu Grafana e eu vou recarregar aqui o dashboard. Ó, ele já apareceu aqui o chamado, perdão, aqui na Postmaster, né?
ele já apareceu aqui na fila, e aqui o número total aqui no lado aqui, ó, já é 4 ao invés de 3. Né? Então, e aqui no status aqui também do tickets abertos hoje, também mudou para 1. Então, aí por que não apareceu aqui nos chamados novos? Porque quando eu abri com o meu usuário, ele já abriu o chamado já como usuário com o status de aberto. Ó. Então ele considera que não é um chamado novo, né? Mas ele cai né, nessa estatística aqui de total de chamados abertos. Vamos ver então, por exemplo, eu vou fechar agora esse chamado aqui. Daí eu vou voltar aqui na minha... Eu posso deixar ele recarregando a cada 5 segundos, por exemplo, aqui, né? Acho que fica melhor. Ó, e daí aquele chamado que estava ali sumiu já do nosso painel. E agora a gente já tem um ticket aqui fechado. Então essa conexão do Grafana com o OTRS, ele permite fazer isso. Agora, como que ele está fazendo como que ele está trazendo esses dados, né? Vamos clicar aqui, ó, em chamados novos, vou clicar em Edit. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem uma query, né, uma consulta lá no MySQL. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó, ele está pegando, está fazendo uma contagem, né, na tabela ticket, aonde o state ID, o estado do ticket, né, o ID do estado do ticket, está como 1. Né? Então, o ID 1 é chamados novos, né, com estado de novo. Então, é assim que ele faz essa consulta. E se você for proficiente em banco de dados, obviamente você vai conseguir criar dashboards muito mais elaborados do que esse. Certo? Então, apenas 2 pontos aqui que eu quero comentar. Primeiro, sempre testem essas alterações, essas consultas em banco. Tentem fazer isso em um ambiente de laboratório, se possível. E também tente criar um usuário separado só para fazer essas consultas. E de preferência, deixe ele o mais limitado possível. Deixe ele com acesso apenas para acessar aquilo que realmente é necessário, para você não ter nenhum problema no futuro aí. Beleza? Então esse era o recado que a gente tinha para hoje. Se você precisar de ajuda comercial, quiser criar dashboards personalizados como o que a gente acabou de mostrar aqui, entre em contato com a gente através do e-mail contato@infracerta.com.br e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Obrigado e até mais.